Trabalho há anos como necromaquiador. Para quem não sabe, sou a pessoa responsável por preparar os corpos antes do velório. Meu trabalho é dar a eles uma aparência digna, como se estivessem apenas dormindo. Muitos acham que é um serviço frio, solitário, mas para mim sempre foi uma questão de respeito. O cheiro de formol já nem me incomoda mais. O toque da pele sem vida se tornou algo rotineiro. Eu sei que não estou lidando com pessoas vivas, mas ainda assim, cada rosto que passa por minhas mãos tem uma história, uma marca, um último momento que ficou registrado no corpo. Algumas pessoas partem em paz, enquanto outras deixam rastros de algo que eu preferia não enxergar. Se você chegou até aqui, já deve estar sentindo aquele arrepio na espinha, não é? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar essa história com alguém que tenha coragem de ouvir até o fim. Isso ajuda muito e me motiva a trazer mais relatos sombrios como esse. Agora vamos continuar. Era uma noite comum quando tudo começou. A funerária estava silenciosa. Apenas o barulho dos meus próprios passos ecoava pelo corredor frio. Recebi um corpo que veio do IML, uma morte sem mistério aparente. O laudo indicava um infarto, algo rápido, sem sofrimento. Mas assim que abri o saco de cadáveres, senti um desconforto estranho. A pele do homem estava rígida de um jeito incomum, como se tivesse sido exposta ao frio extremo. O rosto apresentava uma expressão de horror, os olhos meio abertos, a boca entreaberta como se quisesse gritar. A causa da morte era clara no papel, mas aquele semblante dizia outra coisa. Algo que eu não conseguia ignorar. A expressão no rosto do morto me incomodava. Já maquiei muitos corpos ao longo dos anos, mas havia algo estranho naquele. Era como se ele tivesse visto algo nos últimos instantes de vida, algo que o aterrorizou de verdade. Passei a ponta dos dedos pelo rosto dele, tentando relaxar os músculos enrijecidos. O frio da pele não me assustava, mas a sensação que aquele contato me trouxe foi diferente. Uma coisa é tocar um corpo inerte, outra é sentir como se algo nele ainda resistisse, como se o último instante antes da morte estivesse, de alguma forma, impregnado ali. Olhei novamente o laudo. Infarto fulminante. Mas e se não fosse tão simples assim? Continuei o processo. Primeiro, fechei as pálpebras. Isso nem sempre é fácil. Às vezes, os olhos insistem em permanecer entreabertos e precisamos usar uma técnica para mantê-los fechados. Mas naquele caso, parecia pior. Eu fechava e lentamente eles voltavam a abrir. Respirei fundo, irritado. Peguei um pouco mais de algodão para auxiliar no processo e, ao inclinar o rosto dele levemente para o lado, percebi algo que não estava no laudo. Marcas no pescoço. Pequenos hematomas quase imperceptíveis, mas nítidos para quem já viu muitos corpos. Me afastei um pouco, analisando melhor. Eram simétricas, como se algo ou alguém tivesse apertado ali com muita força. Olhei para os dedos da mão direita dele. Algumas unhas estavam quebradas. Minha mente começou a fazer conexões que eu não queria. A expressão de horror, os olhos relutando em se fechar, as marcas no pescoço e as unhas danificadas. Algo me dizia que aquele homem tentou desesperadamente se agarrar à vida nos últimos segundos. Mas o que poderia ter acontecido? Verifiquei a ficha mais uma vez. Nenhuma informação adicional, nenhum detalhe sobre a forma como ele foi encontrado. Apenas óbito por infarto fulminante. Era tarde da noite e a funerária estava vazia. A sala de preparação, silenciosa como sempre. Mas pela primeira vez em anos, senti algo diferente naquele ambiente. Um desconforto real, como se eu não estivesse sozinho ali. Continuei meu trabalho, tentando afastar os pensamentos. A morte já era definitiva. Nada que eu pensasse mudaria o que aconteceu. Mas meu instinto me dizia que algo naquele caso não fazia sentido. E então, enquanto terminava de ajeitar o rosto do homem, escutei um barulho vindo do corredor. Um som abafado, arrastado, como se algo estivesse raspando no chão. Travei meus movimentos por um instante. A essa hora, ninguém mais deveria estar ali. Meus olhos se voltaram automaticamente para a porta.
O som havia sido baixo, mas o suficiente para se destacar no silêncio absoluto da funerária. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser o segurança fazendo uma ronda, embora nunca tivessem o costume de passar por ali a essa hora. Fiquei parado por alguns segundos, segurando a respiração, esperando ouvir algo mais. Mas tudo permaneceu quieto. Voltei a atenção para o corpo à minha frente. Precisava terminar o serviço, mas minha concentração já estava comprometida. A expressão de horror no rosto do falecido ainda me incomodava. Passei um pouco de base para uniformizar o tom da pele, tentando ignorar o desconforto. Mesmo assim, a ideia de que algo estava errado não saía da minha cabeça. A morte por infarto fazia sentido para alguém de idade avançada, alguém com histórico de problemas cardíacos. Mas este homem parecia relativamente jovem, e as marcas, aquelas malditas marcas no pescoço estavam nítidas, agora que a luz fria da bancada incidia diretamente sobre ele. Por que ninguém mencionou isso no laudo? Será que não notaram ou simplesmente ignoraram? Respirei fundo, tentando afastar esses pensamentos. Não era meu trabalho questionar a causa da morte. Eu apenas preparava os corpos para que as famílias tivessem um último momento de despedida mais digno. Mas naquele caso, era difícil ignorar os detalhes. O barulho no corredor voltou, desta vez mais nítido. Algo parecido com um leve arrastar de pés, como se alguém estivesse caminhando devagar. Dessa vez, me movi rapidamente, fui até a porta e a abri de uma vez. O corredor estava vazio. As luzes de emergência piscavam fracas, projetando sombras estranhas contra as paredes. Fiquei ali por alguns segundos esperando ver algum movimento, mas nada aconteceu. Poderia ser apenas minha mente pregando peças. Era comum que depois de tantas horas nesse ambiente, o cansaço começasse a fazer efeito. Mesmo assim, uma sensação incômoda se instalou no meu peito. Voltei para a sala e fechei a porta, trancando-a. Não costumava fazer isso, mas por algum motivo me senti melhor sabendo que estava isolado. Caminhei de volta até a bancada e, ao olhar para o corpo novamente, meu estômago revirou. Os olhos estavam abertos, não entreabertos como antes. Totalmente abertos, fixos no teto, brilhando sob a luz fria da sala. Um arrepio percorreu minha espinha, mas me obriguei a reagir racionalmente. Os músculos ainda podem se mover um pouco após a morte, mesmo horas depois. Espasmos, contrações involuntárias. Já tinha visto isso acontecer antes. Mas algo naquela cena me deixou completamente desconfortável. Com as mãos um pouco trêmulas, peguei mais algodão e forcei suavemente as pálpebras para baixo. Respirei fundo. Tudo certo. O rosto finalmente parecia mais sereno, mas a paz durou pouco. O silêncio da sala foi interrompido por um som seco, um estalo. Vinha do lado oposto da sala, perto das gavetas refrigeradas. Me virei rápido, mas não vi nada fora do lugar. As gavetas estavam todas fechadas, o painel de temperatura funcionava normalmente. Mesmo assim, o incômodo não me deixava. De repente, senti um arrepio subir pela minha nuca. Era aquela sensação específica, a de estar sendo observado. Meu corpo reagiu antes da minha mente, e meus olhos voltaram imediatamente para o corpo sobre a mesa. Os olhos estavam abertos de novo. Dessa vez, eu soube que não era um espasmo. Não era um efeito natural do relaxamento pós-morte. Eu tinha fechado aquelas pálpebras. Eu havia pressionado, usado algodão, feito o procedimento correto. Mas ali estavam eles, me encarando de novo, vazios, opacos, mortos. Me afastei 2 passos. Meu coração disparou. Era impossível. O ar ficou pesado, o silêncio ensurdecedor. Eu não sabia dizer se estava prendendo a respiração ou se minha mente simplesmente bloqueou qualquer outro som ao redor. A única coisa que eu conseguia pensar era que havia algo errado, muito errado com aquele corpo. E então, sem qualquer aviso, as luzes da sala piscaram. 1, 2, 3 vezes. E se apagaram. Fiquei completamente imóvel no escuro. Meu corpo rígido como se tivesse sido atingido por um choque.
Eu sabia que o sistema de iluminação da funerária podia falhar de vez em quando, mas a queda de energia foi repentina demais, coincidindo exatamente com o momento em que encarei aquele corpo. O breu absoluto tomou conta da sala, e a única coisa que eu ouvia era o som da minha própria respiração acelerada. Meu coração batia forte no peito, a adrenalina queimando em minhas veias. O protocolo dizia que, em casos de queda de luz, deveríamos aguardar alguns instantes até que o gerador entrasse em funcionamento. Mas aquilo não parecia uma falha comum. O prédio inteiro não deveria ter ficado sem energia, apenas a minha sala. Algo me dizia que se eu abrisse a porta e olhasse para o corredor, veria as luzes acesas normalmente do lado de fora. Mas eu não conseguia me mover. Meu corpo se recusava a obedecer. Fiquei ali, no escuro, tentando controlar a respiração. Meu celular estava no bolso do jaleco. Com dedos trêmulos, puxei o aparelho e apertei o botão de ligar a lanterna. A luz branca e forte iluminou a bancada de preparação, projetando sombras estranhas na parede. Meu olhar foi imediatamente para o corpo sobre a mesa. E quando a luz o atingiu, senti meu estômago despencar. Os olhos ainda estavam abertos, mas não era isso que me fez gelar por dentro. A boca do morto, que até aquele momento estava entreaberta, agora se escancarava em um ângulo anormal, como se estivesse gritando sem emitir som algum. O rosto, antes rígido pela morte, parecia deformado por um horror absoluto, uma agonia impossível de descrever. Mas eu mesmo havia fechado sua boca minutos antes. Eu havia ajeitado o rosto, suavizado sua expressão. Então por que agora ele parecia pior do que quando chegou? Engoli em seco, sentindo a boca seca. Não podia continuar ali. Algo dentro de mim gritava para sair daquela sala. Me aproximei devagar da porta, sem desviar o foco da lanterna do corpo sobre a mesa. Cada passo ecoava no chão frio. Estiquei a mão para a maçaneta, engoli o medo e girei devagar. Mas a porta não abriu. Tranquei por dentro, lembro-me bem. Eu mesmo passei a chave. Então por que agora parecia emperrada? Apertei os dentes, torcendo a maçaneta com mais força, mas ela não cedia. Não fazia sentido. Eu mesmo tinha fechado. Eu mesmo tinha controle sobre aquela sala. Mas naquele momento, parecia que algo maior do que eu queria me manter lá dentro. Um som seco veio da bancada. Um ruído sutil, quase imperceptível, mas que reverberou como um trovão nos meus ouvidos. O som de algo raspando contra metal. Minha lanterna tremia levemente nas minhas mãos, mas eu não queria olhar. Meu instinto gritava para não olhar, mas eu olhei. A mão do morto estava caída para o lado da maca de metal, pendendo no ar. Não, isso não podia estar acontecendo. Eu me recusava a aceitar. Eu mesmo posicionei as mãos dele sobre o peito, entrelaçadas. Eu mesmo ajeitei o corpo. O saco do necrotério ainda estava ali, dobrado na lateral da mesa. Mas de alguma forma, a mão daquele homem morto agora estava caída para fora da maca. Eu queria encontrar uma explicação lógica. Talvez eu tenha esbarrado. Talvez, de alguma forma, o corpo não estivesse totalmente rígido e acabou cedendo para o lado. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que não tinha tocado nele depois de ajeitá-lo. Eu sabia que as mãos estavam sobre o peito antes da luz apagar. Meu coração disparava tanto que podia sentir o sangue latejando nos ouvidos. Engoli em seco, forçando minha mente a raciocinar. Precisei criar coragem para dar um passo em direção à bancada, iluminar melhor e ter certeza de que era só um efeito da minha exaustão. Eu me aproximei. O cheiro de formol estava mais forte, mais intenso, como se o ambiente tivesse ficado pesado de repente. Inclinei-me ligeiramente para ver melhor, tentando me convencer de que estava apenas cansado, que o corpo não havia se movido sozinho. E então eu vi. Os dedos da mão que antes estavam pendendo no ar se mexeram. Foi um movimento sutil, quase imperceptível, mas eu vi. Me afastei tão rápido que bati contra a porta, minha respiração descompassada, minha visão escurecendo por um instante devido ao pavor. Meu corpo gelou dos pés à cabeça. Não, isso era impossível. Isso não podia estar acontecendo. Os mortos não se mexem.
Os mortos não respiram, não abrem os olhos, não mudam de expressão. Os mortos não movem os dedos. Eu pisquei algumas vezes, minha mente tentando desesperadamente encontrar uma explicação racional, mas não havia nenhuma. Foi então que, no silêncio absoluto da sala, um novo som me atingiu em cheio. Um suspiro, baixo, profundo, vindo de poucos metros à minha frente, vindo do corpo sobre a mesa. O som foi baixo, mas nítido o suficiente para me fazer congelar. Um suspiro profundo, arrastado, vindo da bancada de preparação. Meu cérebro se recusava a processar. Era como se algo dentro de mim entrasse em pane. Uma falha completa de compreensão da realidade. Um morto não pode suspirar. Isso simplesmente não acontece. Mas eu ouvi com clareza. Minha mão apertou o celular com força, os dedos dormentes de tanto segurá-lo. A lanterna ainda iluminava o corpo e os olhos continuavam abertos, fixos no teto. O rosto mantinha aquela expressão de terror congelado, a boca ainda escancarada de um jeito que eu não tinha deixado. Mas nada mais se moveu. Nenhum outro som preencheu a sala. Apenas minha respiração acelerada e o zumbido fraco do sistema de refrigeração das gavetas. Engoli seco. Meu corpo estava travado, a cabeça girando. Eu precisava sair dali. Precisava abrir aquela porta e ir embora. Mas e se eu tivesse ouvido errado? E se fosse apenas minha mente me pregando uma peça? O cansaço acumulado, a tensão, o ambiente opressor da sala de preparação. Tudo isso podia estar mexendo comigo. Eu precisava me acalmar. Precisava dar um passo atrás e pensar racionalmente. Mas então o som veio de novo. Dessa vez, mais profundo. Um suspiro longo, pesado, carregado de algo que eu não conseguia explicar. Minha lanterna tremeu na mão. O que quer que estivesse acontecendo ali, eu não podia mais ignorar. Dei um passo hesitante para trás, sem tirar os olhos do corpo. Eu não queria piscar. Tinha medo do que poderia ver quando abrisse os olhos de novo. Cada célula do meu corpo gritava para correr, mas minhas pernas estavam travadas, um terror frio corroendo minha espinha. O barulho de metal raspando me fez soltar um soluço baixo. Algo na bancada rangeu, como se um peso estivesse se movendo lentamente sobre a superfície de aço. Minha lanterna oscilou, e então eu vi. A boca, os lábios do morto estavam se movendo. Não era um espasmo, não era um reflexo pós-morte. Eu sabia o que estava vendo. A mandíbula, antes rígida e imóvel, se mexia de um jeito anormal. Pequenos tremores percorriam os músculos endurecidos da face. O queixo parecia querer se erguer, mas não conseguia. O movimento era fraco, travado, como se algo dentro do corpo estivesse tentando sair, tentando se forçar para fora. Senti um frio na barriga tão intenso que achei que fosse vomitar. Aquilo não podia estar acontecendo. Meu corpo reagiu antes que eu conseguisse pensar. Em um impulso, disparei em direção à porta e girei a maçaneta com força, tentando abrir. Mas a maldita porta ainda estava emperrada. Eu puxei, empurrei, bati o ombro contra a madeira, mas nada fazia a porcaria se mover. Atrás de mim, um novo som. Dessa vez não foi um suspiro. Foi um estalo. Um som seco e oco, como ossos se deslocando. Meus pulmões travaram. Eu não queria olhar. Deus, eu não queria olhar. Mas olhei e vi. O peito do morto subiu, como se estivesse respirando. A camisa branca que cobria seu corpo se moveu levemente. Um movimento sutil, mas inegável. Como se o ar estivesse sendo puxado para dentro dos pulmões. Minha visão escureceu por um segundo, as mãos suadas escorregando na maçaneta. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Não, isso não podia estar acontecendo. Eu pisquei, tentando clarear a mente. A sala parecia girar ao meu redor. O zumbido do sistema de refrigeração, antes quase imperceptível, agora parecia ensurdecedor. O ar estava pesado, sufocante. E então, no meio daquele caos silencioso, algo mudou. Os olhos. Eles se moveram. Não muito. Apenas um pequeno desvio, como se estivessem tentando me encontrar. E encontraram. Me encararam. Diretamente. O choque foi tão grande que minha mão soltou o celular. O aparelho caiu no chão,
e a lanterna se apagou com o impacto. Fiquei no escuro, sozinho, com aquilo. O breu tomou conta da sala e por um segundo eu não conseguia mais distinguir nada ao meu redor. O silêncio era opressor, esmagador, como se toda a realidade tivesse sido engolida pela escuridão. Meus pulmões queimavam, minha respiração saía em arfadas curtas e descontroladas. Meu coração martelava tão forte que ecoava dentro do crânio e minha pele estava coberta por uma camada de suor frio. A única coisa que eu conseguia pensar era no olhar daquele corpo. Eu não tinha imaginado. Eu vi. Os olhos se moveram, encontraram os meus, me enxergaram. Isso era impossível. Isso não podia acontecer, mas aconteceu. Minhas mãos tatearam às cegas pelo chão, tentando encontrar o celular. Os dedos deslizaram sobre o piso frio até que tocaram a superfície do aparelho. Agarrei-o com desespero e apertei o botão da lanterna. Nada. A tela continuava escura. O impacto no chão deve ter danificado o aparelho. Eu estava completamente às cegas e então, naquele momento, um som baixíssimo fez meu sangue gelar. Foi um ruído úmido, algo que lembrava um estalo acompanhado de um rangido lento, como se algo estivesse se movendo contra a superfície metálica da bancada. Meu corpo inteiro travou. Minha mente gritava para eu não me mexer, para não fazer nenhum som. Meu ouvido aguçado captou outro som, mais um estalo, depois um deslizar suave. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquele corpo estava se movendo. Eu sentia o peso da escuridão ao meu redor, a presença de algo que não deveria estar ali. Cada segundo se arrastava como se o tempo tivesse sido esticado de forma cruel. Eu precisava sair, não importava como. Com a mão ainda tremendo, deslizei os dedos pela lateral do celular, tentando encontrar alguma fresta na capa que me permitisse remover a bateria. Se eu conseguisse reiniciar, talvez a lanterna voltasse a funcionar. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, outro som ecoou pela sala. Um toque. Algo bateu levemente contra o metal da bancada. Meus músculos se retesaram. Outro toque. Dessa vez, um pouco mais forte. Era um padrão, ritmado, quase como se alguém estivesse chamando por mim. A sensação de pavor absoluto tomou conta do meu corpo. Eu não podia ver nada, mas sabia exatamente de onde o som vinha. O que estava naquela mesa, o que deveria estar morto, estava tentando se levantar. Minha mente lutava para encontrar uma explicação racional, mas nada fazia sentido. Espasmos cadavéricos não acontecem assim. Um cadáver não se ergue, não bate contra a bancada, não move os olhos para te encarar. Eu trabalhei tempo suficiente naquela funerária para saber disso. A maçaneta. Eu tinha que tentar de novo. Mantendo o celular apertado na mão, comecei a me arrastar devagar para trás, na direção da porta. Cada movimento era calculado e eu prendia a respiração para não fazer barulho. Meu maior medo era ouvir algo se movendo junto comigo. Mais um som molhado, um estalo, dessa vez mais alto. Minha mão encontrou a superfície fria da porta. O suor escorria pela minha nuca. Lentamente, deslizei os dedos até alcançar a maçaneta e a girei, rezando para que dessa vez a droga da porta abrisse. Nada. Eu a puxei, ainda travada. Engoli um grito de desespero. Eu não ia ficar ali. Eu não ia morrer trancado dentro da sala de preparação de cadáveres. Se a porta não abria pelo trinco, eu ia derrubá-la no ombro. Respirei fundo. Criei impulso e bati contra a porta com força. A madeira rangeu, mas não cedeu. Ignorei a dor e tentei de novo. Dessa vez a maçaneta se moveu levemente. E então, outro som. Dessa vez mais perto, muito mais perto. Parei imediatamente. Meus olhos arregalados tentavam enxergar algo na escuridão, mas era inútil. E então, um arrepio brutal percorreu minha espinha. Alguém estava respirando perto de mim, baixo, rápido, quente. Meu corpo inteiro se paralisou. Eu podia sentir o ar sendo puxado e solto, como se estivesse a poucos centímetros de distância do meu rosto.
Não era minha respiração. Eu estava segurando o fôlego. Então, quem estava ali comigo? Ou melhor, o que estava ali comigo? Foi nesse momento que a luz voltou. A sala foi inundada por um clarão amarelado repentino. E por um breve segundo eu vi. O corpo não estava mais deitado na bancada. Estava de pé, ao meu lado. A visão foi instantânea, mas devastadora. Meu cérebro se recusava a processar, mas a realidade estava diante dos meus olhos. O corpo que minutos antes eu tinha preparado para o velório estava de pé. As marcas arroxeadas ainda manchavam sua pele. O rosto inchado e deformado pelo afogamento, os olhos opacos e fundos que pareciam não ter vida. Mas ele estava ali, ao meu lado. Meu estômago revirou, e um choque percorreu minha espinha como um raio. Meus pulmões se recusavam a funcionar, como se o ar tivesse sido arrancado da sala. Um cheiro forte de formol, misturado com o odor característico de decomposição inicial, invadiu minhas narinas, me fazendo querer vomitar. Eu não conseguia me mover. Meus músculos estavam travados, meu corpo inteiro congelado pelo pavor absoluto. Então, ele se virou. Não foi um movimento brusco, não foi algo sobrenatural. Foi lento, um giro sutil da cabeça, como se estivesse reagindo à minha presença. Os ossos do pescoço estalaram, um som seco e real, como se ainda houvesse algo se deslocando dentro daquele corpo. Minha mente tentava gritar que era impossível. Meu conhecimento profissional me dizia que cadáveres não fazem isso. Mas meus olhos viam a verdade. Eu não sabia o que fazer. Minha mente gritava para correr, mas minhas pernas estavam enterradas no chão como se estivessem presas por cimento. Meu peito ardia. Eu ainda não tinha soltado o ar. Então, sem que eu conseguisse evitar, um soluço escapou da minha garganta. Baixo, sufocado, mas suficiente para que aquilo reagisse. Os lábios rachados e arroxeados do cadáver se abriram e um som saiu de sua boca. Mas não era um gemido, não era um grunhido. Era algo úmido, gorgolejante, como se ainda houvesse água dentro de seus pulmões. Um som borbulhante que fez cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiar. E então, um detalhe que eu não havia notado antes me atingiu com o impacto de um soco. Os olhos. Os olhos não estavam mais opacos. Eles estavam fixos em mim, piscando. Eu queria gritar, queria correr, mas tudo que consegui fazer foi recuar um passo, sentindo meu pé escorregar levemente no piso ainda úmido, pelo que parecia ser uma mistura de água e fluido de embalsamamento. Meu coração batia tão forte que senti meu peito vibrar. Eu precisava sair dali. Então, algo terrível aconteceu. O corpo deu um passo. Seus pés tocaram o chão com um som abafado. Os tornozelos pareciam frágeis demais para suportar o peso. Mas ele continuou se movendo. Mais um passo e outro. Ele não caminhava como nos filmes. Não era um tropeço exagerado ou um movimento robótico. Era um deslocamento hesitante, como alguém que ainda não sabia exatamente como usar o próprio corpo. Foi o suficiente para quebrar meu transe. Eu me joguei contra a porta, ignorando qualquer lógica. Meus ombros bateram com força contra a madeira, a maçaneta girou violentamente e dessa vez cedeu. A porta se abriu com um rangido alto e eu praticamente caí para fora. Meu corpo colidindo com a parede oposta do corredor. A luz fria do corredor pareceu me trazer de volta à realidade. Meu cérebro ainda processava tudo como se fosse um delírio, mas eu sabia que não era. Meu corpo sabia que não era. Com o coração batendo freneticamente, me virei para a sala, esperando ver o impossível continuar acontecendo. Mas a visão que tive me fez questionar ainda mais minha sanidade. O corpo estava imóvel novamente, deitado sobre a bancada, exatamente como antes. Cada músculo do meu corpo tremia, enquanto minha mente tentava encontrar uma explicação. Talvez fosse um surto, talvez fosse o estresse acumulado dos últimos dias, talvez fosse a exaustão. Mas então, meu olhar desceu para o chão. Pegadas úmidas, escuras, levando da bancada até onde eu estava. Eu não imaginei, eu não sonhei. Aquilo aconteceu. E o pior de tudo,
O corpo ainda estava ali, esperando. Meu corpo estava travado, mas minha mente gritava que eu precisava sair dali. O corredor parecia ainda mais estreito do que antes. As lâmpadas fluorescentes piscavam em intervalos irregulares, lançando sombras longas e distorcidas nas paredes brancas e frias do necrotério. O ar parecia mais pesado, carregado de umidade, e o cheiro de formol agora se misturava a algo mais forte, um odor de algo úmido e velho, como madeira podre ou roupa molhada esquecida por tempo demais. Meu coração pulsava em um ritmo tão frenético que eu podia ouvir o sangue martelando nos meus ouvidos. Eu precisava fazer algo. Precisava sair daquele estado de paralisia e racionalizar o que estava acontecendo. Tentei engolir em seco, mas minha boca estava seca, a garganta apertada. Voltei meu olhar para dentro da sala, esperando que qualquer sinal me dissesse que aquilo tinha sido apenas uma ilusão, uma alucinação causada pelo cansaço extremo, pelo cheiro dos produtos químicos, por qualquer coisa que fizesse sentido. Mas então, ali estavam as pegadas. Elas continuavam no mesmo lugar, o rastro de umidade indo da bancada até onde eu havia estado. Não eram marcas distorcidas ou borradas, como se algo tivesse sido arrastado ou deslocado acidentalmente. Eram passos perfeitamente delineados, marcados pelo chão de porcelanato claro, um testemunho silencioso e inegável de que, em algum momento, aquele corpo havia se movido. Minha respiração ficou curta, como se o próprio ar estivesse se recusando a entrar nos meus pulmões. Uma parte da minha mente ainda se agarrava à lógica, buscando uma explicação racional. O necrotério era um ambiente úmido. Corpos liberavam líquidos post-mortem. Talvez fosse só isso. Talvez o chão estivesse molhado por outra razão qualquer. Mas então, por que as marcas terminavam exatamente onde eu estava? Por que pareciam ter parado no exato ponto onde meu instinto me fez recuar? Minhas pernas finalmente responderam e eu me afastei mais um passo, meu corpo encostando na parede fria do corredor. Minha mão deslizou pela superfície lisa, procurando algum apoio, algo que me ancorasse na realidade. Fechei os olhos por um instante, forçando minha mente a desacelerar, a tentar entender. Quando os abri novamente, minha visão voltou ao corpo sobre a bancada. Nada havia mudado, mas eu sabia. Algo dentro de mim sabia. Se eu pisasse novamente dentro daquela sala, algo aconteceria. Algo que eu não conseguiria explicar. Algo que eu não estava pronto para encarar. Aos poucos, minha respiração começou a desacelerar e a adrenalina que antes me mantinha travado começou a dar lugar ao raciocínio. Eu precisava sair dali. Precisava trancar aquela porta e seguir com o protocolo. Se eu ficasse tempo demais tentando entender, minha mente começaria a ceder ao medo irracional. E eu me recusava a ser tomado por algo que não fazia sentido. Com os dedos trêmulos, puxei a porta e a fechei com firmeza, girando a chave na fechadura com um clique seco. Não era comum manter a sala trancada quando se estava trabalhando, mas naquele momento eu não queria deixar brechas para dúvidas ou coincidências. Me forcei a virar de costas e seguir pelo corredor, me concentrando nos passos, na sensação do piso sob os meus pés, em qualquer coisa que me mantivesse no presente. A cada passo, sentia um arrepio percorrer minha espinha, como se estivesse sendo observado. Mas eu me recusei a olhar para trás. Cheguei até a área administrativa do necrotério e me apoiei na mesa, tentando regular minha respiração. Olhei para o relógio na parede, percebendo que nem sequer 1 hora havia se passado desde que eu comecei aquele procedimento. Tempo suficiente para que minha mente começasse a pregar peças, ou tempo suficiente para que algo que eu não entendia tivesse, de fato, acontecido? O som distante de um gotejamento ecoava pelos corredores, um som baixo, mas insistente. Gota, gota, gota. Um som que não deveria estar ali. Um som que parecia vir de trás de mim. E então, o telefone tocou. O toque estridente quebrou o silêncio e me fez pular de susto, meu coração disparando novamente. Minha mão tremia quando alcancei o aparelho, levando-o ao ouvido sem dizer nada por um instante.
Do outro lado, silêncio. Um silêncio denso, abafado, como se alguém estivesse segurando a respiração. E então, um som molhado, gorgolejante, como se algo estivesse tentando respirar através de pulmões cheios de líquido. Eu desliguei o telefone no mesmo instante, um suor frio escorrendo pela minha nuca. Aquilo não era normal, aquilo não era possível, mas estava acontecendo. Eu respirei fundo, tentando acalmar os batimentos acelerados do meu coração. Minha mente estava à beira do colapso, mas havia algo em mim que ainda insistia em acreditar que tudo aquilo tinha uma explicação lógica. Me encostei na mesa e fechei os olhos por um momento, ouvindo o silêncio da sala ao meu redor. A luz fluorescente continuava a piscar suavemente, como se a tensão no ambiente tivesse criado uma camada de energia invisível que pairava no ar. Lembrei-me do procedimento, lembrei-me do treinamento, daquilo que aprendi para lidar com situações complicadas e como manter a calma em momentos de pressão. Não podia deixar que o medo tomasse conta. Eu era um profissional, e aquilo não poderia ser nada além de uma combinação de exaustão, estresse e talvez até o ambiente em que estava. O necrotério era um lugar sombrio, com odores e condições que podem mexer com a percepção das pessoas. Eu sabia disso, mas naquele momento, meu cérebro estava tentando me convencer de que tudo estava em minha cabeça. Respirei fundo mais uma vez. Voltei ao meu posto, uma sensação de peso nas costas, como se tivesse cometido algum erro, algo que não deveria ter acontecido. Fui até a sala onde o corpo estava, mas agora, ao entrar, encontrei-o exatamente como eu havia deixado, deitado, imóvel, sem qualquer sinal de movimento. Senti um alívio, mas ele foi passageiro. O medo não se dissipou completamente. Algo ainda me incomodava profundamente, como um eco distante que não queria ser ignorado. Olhei em volta, analisando cada detalhe da sala, como se estivesse buscando algum tipo de resposta. Mas nada apareceu, nenhuma pegada, nenhum indício de que o corpo tinha se movido ou de que o telefone havia tocado realmente. Talvez o melhor fosse dar um tempo, respirar e seguir em frente. Afinal, era só mais uma noite de trabalho. A sensação de apreensão não me deixou por inteiro, mas o tempo foi passando e, aos poucos, voltei ao meu ritmo normal. O trabalho continuou e os procedimentos foram feitos de maneira profissional, como sempre. Nada de anormal aconteceu durante o resto da noite. O corpo foi finalmente preparado para o velório e tudo parecia estar de volta ao normal. Saí do necrotério naquela manhã com a mente ainda inquieta, mas com a certeza de que, ao menos, eu não havia imaginado tudo. Era como se, naquele ambiente, o limite entre a razão e o que não podíamos controlar fosse tênue demais. Mas, no fim, tudo parecia ter voltado ao lugar. A sensação de inquietação desapareceu à medida que o sol apareceu no horizonte, aquecendo o concreto da cidade. Eu estava livre daquilo, pelo menos por enquanto. O que realmente aconteceu naquela noite, nunca saberei. Mas uma coisa era certa: eu seguiria com minha vida e minha rotina. Às vezes o mais importante é simplesmente continuar, não questionar, não tentar entender, apenas viver. E isso era o que eu faria, como se nada tivesse acontecido, como se nada estivesse ali, esperando. O dia seguinte chegou sem mais nenhum incidente. A luz do amanhecer entrou pelas janelas do necrotério, diluindo as sombras e trazendo uma sensação de normalidade. Quando entrei novamente na sala onde tudo havia acontecido, encontrei tudo em ordem. O corpo estava devidamente preparado e a sala estava exatamente como deveria estar, sem nenhum sinal de que algo estranho tivesse ocorrido na noite anterior. Eu sabia que, talvez, minha mente tivesse sido levada pela tensão do trabalho, pela solidão daquele lugar e pela pressão de ser responsável por tantas vidas ao mesmo tempo. Respirei fundo, sentindo um peso se dissipar de meus ombros. O sol brilhava lá fora e a cidade estava em seu ritmo normal. Com o tempo, a sensação de desconforto foi se apagando, como se tivesse sido apenas um pesadelo passageiro. O trabalho seguiu seu curso, com corpos chegando e partindo,
mas sem nenhum evento que pudesse ser considerado fora do normal. Eu retomei a rotina, voltei a fazer o que sempre fiz. Era o que eu sabia fazer de melhor. A memória daquele telefonema estranho e das pegadas desapareceu gradualmente, e eu não permiti que ela voltasse. Foi assim que a vida seguiu. Eu estava bem. Nada de estranho aconteceu de novo. O lugar, por mais solitário que fosse, não me incomodava mais. E à medida que os dias passaram, o incidente ficou para trás, como uma história distante e sem explicação. No fim, o que realmente importava era que eu estava em paz. O trabalho foi feito, o corpo foi entregue à família, e as horas seguintes seguiram seu ritmo. A verdade era que, talvez, o medo fosse só uma reação ao desconhecido. Algo que, em alguns momentos, todos nós enfrentamos. Uma experiência que passa, que se dissolve e que, no final, deixa apenas uma sensação de alívio. Eu havia superado aquele momento e nada mais parecia ameaçador. Eu estava de volta à minha vida normal. Tudo estava bem. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias de terror como essa. Compartilhe com seus amigos e não perca a próxima história. Quem sabe o que nos espera na próxima vez? A primeira coisa que me chamou a atenção foi o sorriso. Quando o corpo chegou à sala de necromaquiagem, ele estava em um estado relativamente avançado de decomposição, o que por si só já é um evento bastante comum. Porém, havia algo de estranho nesse falecido, algo que eu, com anos de experiência nesse ramo, ainda não tinha presenciado. Ele não estava com um sorriso exatamente no momento em que foi colocado na mesa. O rosto dele estava amarelado e inchado, com os olhos opacos e sem vida. Mas o sorriso... o sorriso... Esse era diferente. Comecei a trabalhar como de costume. Com os instrumentos à mão, fui ajeitando os traços do falecido, alisando a pele e aplicando a maquiagem para esconder os sinais da decomposição. Isso é parte do trabalho, claro. Todos os corpos chegam de maneira diferente e a tarefa de dar um toque de humanidade, mesmo depois da morte, é algo que se torna quase automático. Mas quanto mais eu mexia no rosto daquele homem, mais o sorriso se destacava. No começo, eu achei que fosse apenas a decomposição, um efeito natural do processo, algo que eu já havia visto outras vezes. O rigor mortis, por exemplo, pode causar contrações involuntárias dos músculos, o que pode fazer a boca ficar ligeiramente aberta ou até curvada de maneiras estranhas. Mas aquele sorriso parecia ir além. Ele não estava ali por acaso. Eu comecei a perceber que à medida que eu tentava ajustar os lábios e aplicava a maquiagem para disfarçar as imperfeições, o sorriso ficava mais evidente. Era como se o cadáver estivesse se divertindo. Eu tentei várias técnicas para fechar a boca, mas nada funcionava. Eu passava a camada de maquiagem e em seguida suavizava com pincéis para dar um aspecto mais natural. No entanto, por mais que eu trabalhasse, o sorriso se alargava cada vez mais. Eu não sabia o que pensar. Eu sabia que não poderia simplesmente deixar assim. Era contra as regras, contra a ética do meu trabalho. Mas por mais que eu tentasse, o sorriso parecia se expandir, como se estivesse ganhando vida própria. Ele estava tão largo, como se ele tivesse gostado de algo que ninguém mais poderia ver, como se estivesse gozando de alguma ironia que só ele compreendia. Foi quando comecei a ficar desconfortável. O sorriso, de algum modo, parecia perturbador. Não era um sorriso comum. Não era um sorriso de alívio ou paz, como muitos corpos têm após uma morte tranquila. Era um sorriso tortuoso, como se o falecido estivesse, de alguma forma, zombando de mim. Eu tentei usar outro tipo de maquiagem, talvez uma aplicação mais espessa que ajudasse a suavizar as marcas na pele e desse uma sensação de serenidade. Mas o sorriso estava lá, visível, intransigente. Como se os músculos do falecido não quisessem descansar.
como se a morte tivesse sido apenas uma pausa temporária para algo muito mais enigmático. À medida que o tempo passava, fui ficando cada vez mais inquieto. Eu percebia que, ao tentar fechá-lo, a boca do cadáver parecia responder ao meu toque. Em uma tentativa de aplicar uma camada mais grossa, os lábios se separaram mais, de maneira quase dolorosa, como se o próprio cadáver estivesse resistindo. E então eu pensei que talvez fosse algum efeito da decomposição acelerada, algo além do meu controle. Eu estava começando a suar, algo incomum para mim nesse tipo de trabalho. Minha mente estava cheia de perguntas que eu não conseguia responder. De onde veio aquele sorriso? O que ele queria? Será que o rosto de qualquer um que morresse em algum ponto começava a se contorcer assim? Por que eu não tinha visto nada parecido antes? Eu precisei de um intervalo. Fui até a janela, respirei fundo, tentei me acalmar. Mas ao voltar, o sorriso do cadáver parecia ainda mais proeminente. Ele não só estava mais largo, como se tivesse se esticado de uma maneira impossível, mas parecia quase triunfante. Eu já estava começando a duvidar de mim mesmo. Será que estava perdendo a sanidade? Eu passei tanto tempo trabalhando com corpos que sabia como me manter controlado. Mas algo ali, naquele sorriso, estava me desestabilizando de uma maneira que eu não sabia explicar. Algo no olhar do cadáver me fez sentir como se estivesse sendo observado. Eu olhei ao redor, como se a própria sala estivesse começando a me prender, como se o ar estivesse ficando mais denso. Meus movimentos se tornaram mais rígidos. A sensação de ser observado se intensificava. Mesmo os pequenos detalhes, os instrumentos na mesa, as paredes brancas, tudo parecia um pouco fora de lugar. Então eu tomei uma decisão. Preciso de sua ajuda. Se você está acompanhando essa história até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. As coisas ainda vão ficar muito mais estranhas por aqui. Eu voltei ao corpo. A sala estava silenciosa demais, mas ao me aproximar, algo estranho aconteceu. O sorriso estava maior, ainda mais amplo, como se ele tivesse sido ampliado, distorcido. O rosto do cadáver não era mais uma simples tela de decomposição. Agora ele parecia zombar de mim. Eu já estava tenso, exausto mentalmente e a pressão só aumentava. Algo estava errado, mas eu não sabia o quê. Eu continuei com os meus instrumentos, mas cada tentativa de fechar aqueles lábios estava se tornando mais impossível. Eu sentia como se o falecido estivesse se divertindo à minha custa. Não podia ser algo natural. Continuei trabalhando até que minha visão começou a ficar embaçada. Eu precisava terminar. A sensação de desconforto aumentava a cada minuto. Eu olhei para o cadáver com aquele sorriso cada vez mais distorcido. E algo em mim dizia que não deveria continuar. A voz racional dentro de mim tentava me convencer de que aquilo era só mais um efeito da decomposição acelerada, algo que, no fundo, eu já deveria esperar. Mas o sorriso, aquele sorriso, estava se tornando algo muito além de uma simples contração muscular. Ele parecia se esticar, se expandir de maneira impossível, como se estivesse tentando fazer mais do que apenas exibir um sorriso, mas sim comunicar algo. Eu não sabia o que, mas sabia que não era algo normal. As minhas mãos estavam suadas e trêmulas, o que me fez parar por um momento. Respirei fundo, tentando colocar os pensamentos no lugar. Olhei para os outros corpos na sala, mas nada me parecia tão perturbador quanto aquele. Era uma sensação de que algo estava ali, esperando por mim, algo que eu não estava entendendo, mas que estava me consumindo aos poucos. Tentei de novo, e mais uma vez, a boca do cadáver não cedia. Eu passei a maquiagem, tentando disfarçar o que estava se tornando cada vez mais claro. O sorriso parecia ganhar vida, como se o cadáver estivesse zombando do meu esforço. A cada pincelada, o sorriso se alargava mais, como se estivesse se tornando parte da própria essência do corpo, algo que não queria ser apagado.
Era como se o morto estivesse me testando, se divertindo com o meu desconforto. A sensação de que alguém estava me observando se intensificou. Eu não sabia mais se era a sala de necromaquiagem que estava me deixando paranoico ou se o cadáver, de alguma forma, estava se comunicando comigo. Era uma sensação estranha, como se o rosto do morto estivesse me encarando com um prazer silencioso, imutável. Eu sabia que isso não fazia sentido, não poderia fazer, mas a verdade é que naquela sala, com aquela cena diante de mim, eu comecei a duvidar de tudo. Olhei mais uma vez para o cadáver e vi o sorriso se alargando ainda mais. Era como se estivesse preso ali, como se o rosto do falecido estivesse forçado a manter esse sorriso. A textura da pele estava alterada e as feições, deformadas pela decomposição, não ajudavam em nada. Eu precisava terminar logo. Estava ficando insano, pensando em algo que não existia. Eu sabia disso, mas a sensação era avassaladora. O sorriso parecia estar se tornando parte do corpo, uma expressão final que desafiava a morte. Era uma zombaria cruel, de um ser que já não estava mais vivo, mas que naquele momento estava de alguma forma em controle. Eu me aproximei do cadáver mais uma vez, hesitante. Agora estava quase certo de que não conseguiria mais fechar aqueles lábios, fosse qual fosse a técnica que eu utilizasse. Tentei um truque comum, aplicando uma camada mais espessa de maquiagem e pressionando os lábios com força. Mas não funcionou. Eles continuaram se afastando como se o cadáver estivesse se recusando a ceder à minha vontade. Eu respirei fundo, sentindo um nó na garganta. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria estar ali, mexendo com aquele corpo. Algo dentro de mim me dizia que eu deveria sair, ir embora. Mas eu não consegui. Não consegui me afastar. O tempo parecia ter parado. O corpo na minha frente já não era mais um simples cadáver. Ele tinha se tornado um enigma, algo que eu não conseguia entender, mas que estava me desafiando. E o sorriso. O sorriso estava agora tão largo, tão visível, que parecia impossível. Cada vez que eu olhava para ele, eu sentia que ele se ampliava. Não era apenas um sorriso de desconforto ou de morte, era um sorriso de desdém. Era como se o morto soubesse algo que eu não sabia, algo que estava além da compreensão humana. Eu comecei a pensar no que poderia ser, o que realmente estava acontecendo ali. Um corpo que, após ser embalado e cuidadosamente tratado, deveria apresentar uma expressão de paz, ou, no mínimo, de neutralidade. Mas aquele sorriso, estava rompendo todos os padrões. E à medida que o tempo passava, mais eu me sentia incapaz de dominar a situação. O rosto estava mudando de uma maneira que eu não conseguia explicar, como se a morte não fosse suficiente para aprender o que estava por trás daquela expressão. Como se o falecido estivesse tentando me dizer algo que eu não queria ouvir. A cada novo movimento, a boca do cadáver parecia reagir. Eu passava a maquiagem e ela não ficava perfeita. Ficava distorcida. Era como se o próprio corpo estivesse respondendo ao meu toque, resistindo. E isso me deixava ainda mais inquieto. Eu não estava lidando com um corpo morto como todos os outros. Algo estava errado e eu não sabia o que era. Mas uma coisa era certa. Aquele sorriso não deveria estar ali. Eu fechei os olhos por um momento, tentando me acalmar. Mas ao abrir os olhos, o sorriso estava mais largo do que nunca. Não era só a decomposição. Eu sabia disso. Não era só um detalhe que eu estava ignorando. Era algo mais profundo. Algo que não estava em meu controle. Uma sensação fria se instalou em minha espinha. Aquele cadáver estava ciente. Ele estava ciente de que eu estava tentando apagá-lo, tentando esconder a sua expressão. Mas ele não deixava. Eu sentia que ele estava se divertindo, ou pior, se vingando de algo. Ele não queria descansar. Ele queria ser visto. Era um jogo de poder, de controle. E eu, mais uma vez, me vi sem controle nenhum. O cadáver, com seu sorriso largo e incontrolável, parecia desafiar não só a morte,
mas também a própria ordem natural das coisas. Cada tentativa minha de silenciar o sorriso se tornava uma frustração maior, como se o rosto do falecido estivesse se divertindo a cada movimento meu. Eu estava começando a me perder naquilo, começando a me perder na ideia de que, talvez, eu fosse a vítima, não ele. Eu sentia o suor escorrendo pela minha testa e meu estômago embrulhado a cada tentativa frustrada de corrigir aquele sorriso grotesco. O rosto do cadáver parecia se tornar mais uma máscara de zombaria a cada segundo que passava. Cada vez que eu tentava pressionar os lábios e moldá-los com precisão, uma nova deformação surgia. O sorriso estava ficando cada vez mais irreversível, mais dolorosamente perceptível. Eu sabia que isso não deveria acontecer. Eu já trabalhei com muitos corpos. Já vi muitos mortos, cada um com suas peculiaridades, mas nenhum com uma expressão tão tortuosa quanto essa. Não conseguia entender como aquilo estava acontecendo. Não era possível que algo assim fosse simplesmente um produto natural da decomposição. O que diabos estava acontecendo? Eu parei, dei um passo atrás e observei o corpo por mais tempo do que deveria. O sorriso estava fixo, largo demais para ser natural. Cada tentativa de acomodar os músculos da boca com a maquiagem não passava de uma batalha perdida. O cadáver estava claramente resistindo a qualquer tentativa de esconder aquilo que não deveria estar ali. Mas como? Como um corpo que já não tinha vida estava, de alguma forma, se recusando a obedecer ao processo que deveria ser o seu fim? Isso não fazia sentido algum. Aquele sorriso parecia estar de alguma forma vivo, como se a própria morte não tivesse sido suficiente para silenciá-lo. Eu estava sendo arrastado por um medo crescente, algo mais insidioso do que qualquer explicação lógica poderia dar. A luz na sala de necromaquiagem começou a parecer mais fria, mais intensa, como se estivesse me observando também. Olhei para o lado, distraído, como se buscasse um ponto de fuga para minha mente, mas não havia para onde fugir. O corpo estava ali, me desafiando. A luz refletia nas superfícies metálicas das ferramentas, mas nada parecia mais brilhante ou imponente do que aquele sorriso. Eu tinha que terminar o trabalho. O que mais eu poderia fazer? Não era como se pudesse simplesmente abandonar o corpo ou chamar alguém. Era o meu trabalho. Eu sabia o que fazer. Eu sabia como lidar com a decomposição. Eu sabia como controlar essas situações. Mas tudo parecia estar saindo dos trilhos. Me aproximei novamente do cadáver com as mãos tremendo um pouco mais do que o habitual. Os meus dedos estavam suados, dificultando o manuseio das ferramentas com precisão. Tentei, mais uma vez, pressionar os lábios e finalmente cobri-los com mais maquiagem. Mas ao fazer isso, percebi que algo estava errado. O sorriso continuava a se expandir, como se o cadáver estivesse se desafiando a não fechar os lábios. Eu estava começando a sentir uma raiva crescente, como se estivesse sendo zombado por algo que, em teoria, não deveria mais estar ali. O sorriso não deveria ser tão persistente, mas de alguma forma estava. Eu, um profissional, estava sendo impotente diante de algo que não conseguia compreender. O cadáver estava com uma expressão cruel e, mesmo sem vida, parecia que ele estava zombando de mim, me desafiando a continuar. Era uma sensação de humilhação. Então, algo inesperado aconteceu. Quando eu estava trabalhando no canto da boca, tentando melhorar a maquiagem e dar mais naturalidade ao rosto, eu senti uma leve pressão nos meus dedos. Foi como um toque quase imperceptível, como se o cadáver tivesse se mexido sozinho. Fiquei paralisado, os olhos fixos na boca do corpo. Por um segundo, jurei que vi os lábios do falecido se moverem. Mas então meus olhos se focaram novamente e nada estava fora do lugar. Respirei fundo, tentando afastar essa ideia absurda. Como isso poderia acontecer? Um corpo que se movia sozinho?
Era impossível, mas por um momento a sensação foi real. Eu senti aquilo e o medo se espalhou por mim como um veneno. Eu tentei me acalmar, mas o peso do desconforto só aumentava. Era como se o tempo ali dentro tivesse parado, ou pior, estivesse em um ritmo distorcido. Eu não sabia mais se estava perdendo o controle da situação ou se aquilo estava realmente acontecendo. Eu estava começando a duvidar da minha sanidade. Não podia ser. O que eu estava vendo não era real, não era possível, mas o sorriso estava lá. A cada minuto que passava, ele parecia mais largo, mais ameaçador, mais presente. Não era um sorriso qualquer. Era uma expressão que me fazia questionar a própria natureza da morte, da decomposição, do meu trabalho. Algo dentro de mim sabia que aquilo estava errado, mas não sabia o que fazer. Eu estava paralisado, imerso no caos de uma situação que não tinha explicação. Eu me afastei do corpo por um momento, ainda atordoado com o que estava acontecendo. A pressão do ambiente estava me sufocando. O lugar pequeno e abafado parecia estar mais pesado, o ar mais denso, como se o próprio ambiente estivesse reagindo à presença daquele sorriso. Eu sabia que precisava acabar logo com aquilo. Preciso fazer o meu trabalho. Mas, à medida que me aproximava novamente, o sorriso parecia crescer. Ele se tornava mais cruel, mais sádico. Eu não podia mais simplesmente ignorá-lo. Ele estava lá, bem na minha frente, me encarando, desafiando minha habilidade e meu controle. Eu comecei a pensar em todas as possíveis razões para aquilo estar acontecendo, mas todas pareciam insuficientes. Era como se o corpo estivesse tentando comunicar algo que de alguma forma só ele sabia. A morte era para ser o fim, mas naquele instante parecia ser apenas o começo de um mistério que me envolvia. Um sorriso que não se apagava, uma expressão que se recusava a desaparecer, algo que estava, de alguma forma, brincando com a minha percepção da realidade. Minha mente estava em frangalhos, mas eu não podia parar. Eu precisava terminar. Eu precisava corrigir isso. Eu me aproximei mais uma vez com as mãos trementes e então algo ainda mais inquietante aconteceu. Quando toquei os lábios do cadáver, eles se moveram, mas não da forma que eu esperava. Não foi uma reação do tipo contração muscular ou algo que pudesse ser atribuído à decomposição. Foi um movimento sutil, mas deliberado, como se o falecido estivesse se ajustando, como se tivesse vontade própria, como se quisesse fazer algo. Não estava mais apenas me desafiando com um sorriso insano. Ele estava respondendo ao meu toque. Eu recuei rapidamente, meu coração acelerado, o pavor tomando conta de mim. O que diabos estava acontecendo? Eu não sabia mais o que fazer. A sensação de estar preso ali, com o cadáver me observando e desafiando a minha sanidade, me consumia. Eu estava com as mãos suadas, o suor escorrendo pela testa e a sensação de desespero começava a se infiltrar em mim, uma sensação que não poderia ignorar. A cada vez que olhava para o cadáver, aquele sorriso se tornava mais ameaçador. Não era apenas o sorriso de um morto, era como se aquele corpo tivesse vontade própria, um desejo claro de não se deixar controlar. Meu corpo estava em pânico e eu, por mais que quisesse ignorar, sabia que algo estava errado. Não era normal o que estava acontecendo. Eu tentei ignorar a sensação de que o cadáver me observava. Os meus olhos estavam fixos na boca, tentando achar algum jeito de corrigir a deformação, mas parecia inútil. O que eu fazia apenas exacerbava o sorriso. Passei a maquiagem mais uma vez, com pressa, tentando com que o rosto do falecido voltasse ao normal, ou pelo menos aparentasse normalidade. Mas cada vez que eu pressionava os lábios, eles pareciam se distorcer mais. Eu sentia que o cadáver não queria mais ser preparado. Estava como se ele se recusasse a se submeter ao meu trabalho. Eu me forcei a continuar. Precisava. Era minha obrigação. Eu estava acostumado com corpos, com essa rotina de preparação, mas nada jamais havia me deixado tão inquieto. Fui forçado a parar por um momento e respirar fundo. Algo dentro de mim começou a questionar o que estava fazendo.
Eu sabia que deveria terminar, mas ao mesmo tempo não conseguia entender o que estava acontecendo com aquele corpo. As outras peças do trabalho estavam sendo realizadas com normalidade, mas o rosto estava se tornando algo diferente. Não era a decomposição que estava gerando esse efeito. Eu tinha certeza disso. Não era o que os médicos legistas descreviam. Não era algo que eu já tivesse visto em outros corpos, mesmo os mais deteriorados. Isso estava indo além de qualquer explicação lógica. Eu sentia um frio crescente na espinha, e à medida que tentava lidar com a situação, o cadáver parecia se divertir com meu desconforto. Era como se ele estivesse se recusando a descansar, se recusando a ser embalado, e o sorriso não parava de se alargar. De repente, senti um arrepio. O silêncio na sala, que já me parecia estranho, ficou ainda mais opressor. O rosto do falecido parecia ser um reflexo de algo que estava além da morte. Era como se a expressão estivesse me dizendo algo que eu não queria ouvir. Algo que me fazia sentir um desconforto crescente. Eu não queria mais mexer na boca. Queria sair dali. Mas o que me detinha? O que me fazia continuar nesse ciclo vicioso de tentativas frustradas? Eu sentia que a minha sanidade estava sendo testada de maneira cruel. O rosto estava se tornando um enigma. Não parecia mais um cadáver que apenas estava ali como um simples corpo a ser preparado. Não. O que eu estava vendo era um rosto com uma presença, com uma vontade. O sorriso se expandia a cada segundo, não como se fosse uma reação natural ao processo de decomposição, mas como uma expressão quase arrogante, um símbolo de resistência. E eu estava começando a duvidar de tudo. Será que eu estava perdendo o controle? Será que era minha mente que estava pregando peças em mim? Era só um corpo, um cadáver. Eu sabia disso. Eu estava profissionalmente preparado para isso. Mas o sorriso não estava se apagando. Quando olhei para os outros corpos na sala, todos pareciam tão calmos, tão simples de se lidar. Nenhum deles me incomodava, me desafiava como aquele. Era um trabalho que eu fazia todos os dias. Mas agora, ali, no meio daquela sala fria com o cadáver na minha frente, eu não sabia mais o que estava fazendo. Sentia que aquele sorriso estava tomando conta de mim, invadindo meus pensamentos, minhas emoções. Como eu poderia continuar trabalhando de maneira racional quando aquilo parecia estar mexendo com a minha cabeça? Foi quando, sem querer, ao tentar ajustar a posição da cabeça do cadáver, que percebi algo ainda mais perturbador. Eu havia tocado com a ponta dos dedos a área em volta dos lábios e por um segundo eu senti como se os músculos da face estivessem de alguma forma em movimento. Não foi algo muito visível, mas o suficiente para me fazer parar. Aquela leve vibração, quase imperceptível, me fez recuar abruptamente. Eu estava começando a imaginar coisas, ou o corpo realmente estava reagindo de alguma forma? Era impossível, não podia ser, mas a sensação, a textura da pele sob meus dedos parecia diferente. E por mais que eu tentasse ignorar, a sensação de que algo estava se movendo ali, algo além da decomposição natural, me assombrava. Eu afastei as mãos, olhei para o cadáver novamente, mas o sorriso estava lá, ainda maior. Parecia se expandir a cada segundo, como se estivesse se desafiando a me vencer. O cadáver não queria descansar. Ele estava se recusando a ser apenas um corpo. Eu senti um pânico crescente, um medo que se transformava em raiva. Eu estava perdendo o controle da situação. Estava sendo desafiado por algo que não podia entender. Eu sentia como se estivesse perdendo a batalha com aquele corpo, como se estivesse sendo engolido por algo que não sabia o que era, mas que estava me consumindo. Tentei dar um passo para trás, tentando reunir o máximo de racionalidade possível, mas as minhas mãos estavam tremendo. O pânico agora tomava conta de mim. Cada segundo que passava, o sorriso parecia mais grotesco, mais impossível de controlar. O que estava acontecendo ali? Eu estava ficando louco? O corpo parecia zombar de mim.
Ele não estava em paz, não estava pronto para ser embalsamado. Ele me desafiava e eu não sabia mais como lidar com aquilo. Não era só um sorriso. Era como se ele estivesse se recusando a ser controlado, a ser parte do meu trabalho. Eu sentia o rosto, mas não tinha mais certeza se era apenas uma reação da decomposição ou algo muito mais perturbador. A sensação era cada vez mais insuportável. E o desejo de parar, de fugir daquela sala, crescia a cada segundo. Eu olhei novamente para o cadáver e, desta vez, o sorriso estava ainda mais largo, quase grotesco. Um sorriso que não deveria ser possível em um corpo que estava morto. Mas lá estava ele, desafiador, imenso, ocupando todo o espaço em sua face. Algo dentro de mim gritou para que eu saísse dali, para não continuar mais. Mas eu não podia. Eu precisava terminar. Mas terminaria de quê? Eu não sabia mais o que fazer. Cada movimento parecia inútil. O sorriso não ia embora. E eu estava começando a me questionar se o verdadeiro terror não estava ali, na incapacidade de entender o que realmente estava acontecendo. O pânico estava tomando conta de mim. Minha mente estava em frangalhos. Eu olhava fixamente para aquele sorriso que não parava de crescer, e o peso de não conseguir fazer nada sobre isso estava me esmagando. Mas então, algo dentro de mim se acalmou. Uma espécie de clareza fria que, de alguma forma, fez o medo recuar, mesmo que por um momento. Eu sabia que precisava parar de tentar entender aquilo de uma maneira que não fosse lógica. Estava mexendo no cadáver de forma errada, buscando respostas que não existiam ali. Eu precisava terminar o trabalho. O sorriso poderia ser desconcertante, mas no final das contas, ele não tinha poder sobre mim. Eu era o profissional. Eu tinha o controle. Respirei fundo e me concentrei novamente com um esforço imenso para afastar as dúvidas. Ajustei as ferramentas e as preparações necessárias, ignorando, por fim, o sorriso grotesco. Não era possível que o cadáver estivesse reagindo ou se recusando a cooperar. Era apenas a decomposição que estava tomando uma forma bizarra. Voltei a trabalhar com uma precisão mecanizada, sem dar espaço para o medo. A maquiagem foi aplicada mais uma vez, e com cada nova camada, o sorriso foi se suavizando, até que finalmente, após um longo tempo, ele ficou o mais natural possível. Não era o ideal, mas era o suficiente. O rosto do falecido finalmente se tornou mais apresentável. A morte, embora ainda visível, agora estava em paz. Eu olhei para o cadáver mais uma vez. A sensação de que algo estranho tinha acontecido ali ainda não me deixava, mas o alívio de ter terminado o trabalho me envolveu. Não havia mais o sorriso de zombaria. O rosto estava tranquilo, não havia mais nada a fazer. Eu me afastei da mesa e por um momento apenas observei o ambiente. O ar parecia mais leve agora. O silêncio da sala, que antes era pesado e insuportável, agora parecia estar em harmonia com o processo natural da morte. Eu tinha cumprido minha tarefa. O sorriso monstruoso desapareceu e a paz, por fim, foi restaurada. Saí da sala com a sensação de que o peso daquela experiência não me deixaria tão facilmente. Mas eu sabia que, mais uma vez, o ciclo se completaria. O corpo seria preparado e outro viria. Eu não saberia o que esperar, mas aquele sorriso, aquele enigma, me ensinou algo. Na necromaquiagem, como na morte, o controle é apenas uma ilusão. A verdadeira resposta estava no entendimento de que, por mais que tentássemos, nunca poderíamos realmente entender o que acontece no momento final. Mas no fim, tudo ficaria bem. Tudo se resolveria. Aquele sorriso, aquele desafio de um cadáver aparentemente vivo, foi de alguma forma o meu teste. Eu passei, eu continuei, o medo agora se afastava. E o profissional que eu sempre fui voltou a tomar o lugar. Porque no final das contas, nada mais importa. O trabalho continua, a morte não espera. E por mais que algo inexplicável tenha acontecido ali, o fim de tudo era o que sempre deveria ser. Silêncio, paz. Eu respirei fundo, com um alívio crescente.
A tensão que me dominava estava se dissipando lentamente. A sala estava mais silenciosa agora. O sorriso no rosto do cadáver desaparecendo por completo, com o acabamento final da maquiagem. A verdade era que, após o tempo que passei lutando contra aquela sensação incômoda, a solução era mais simples do que eu imaginava. Não havia nenhuma força inexplicável ali, nada além do natural processo de decomposição, um fenômeno que, embora estranho, nada tinha de sobrenatural ou fora do comum. Eu estava apenas sendo desafiado pela minha própria ansiedade, pela pressão de querer controlar algo que, no fundo, estava além do meu controle. Finalmente, olhei para o cadáver mais uma vez. A expressão que antes parecia zombar de mim, agora estava tranquila, quase serena. O sorriso que me atormentava havia sido suavizado, e agora o rosto estava calmo, conforme deveria ser. Eu sabia que o trabalho estava concluído. De alguma forma, havia superado o que por um momento parecia ser um obstáculo impossível. Mas no fim, tudo o que precisava era de paciência, de uma visão clara do que estava acontecendo, sem me deixar consumir pelo medo ou pelas emoções exageradas. Com a última verificação, pude finalmente dar um passo atrás e afastar o sentimento de desespero. Eu estava pronto para seguir em frente, para dar o próximo passo e me preparar para o próximo corpo, para o próximo trabalho. Cada procedimento, cada preparação fazia parte da rotina, e agora, mais do que nunca, eu compreendia que as dificuldades fazem parte do processo. O sorriso, o enigma, o desconforto, tudo isso passaria. Porque no fim, a morte segue o seu curso. E nós, meros profissionais, apenas temos que respeitar. Saí da sala com um sentimento de alívio profundo. O rosto do falecido agora estava pacífico, em paz. E com isso, eu também encontrei minha paz. A sala estava silenciosa, sem mais nenhum sinal do desconforto que me acompanhou durante o processo. Tudo estava em seu devido lugar. Tudo ficou bem. Eu havia vencido minha própria ansiedade e, ao mesmo tempo, honrado minha profissão. O sorriso que uma vez me aterrorizou já não existia mais. E com ele, o medo se dissipou. Agora, o único som que ecoava na sala era o som de meus passos enquanto saía, sentindo a serenidade da tarefa cumprida. O trabalho não era fácil, mas com o tempo eu sabia ele ficaria mais leve, porque afinal, o que permanece no final é apenas a quietude da morte. E neste momento, tudo estava bem. Se você chegou até aqui e a história te deixou arrepiado, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Aqui, cada história é mais aterrorizante que a anterior. E se você quer mais narrativas que vão mexer com sua mente e te fazer duvidar da realidade, você precisa estar por dentro de tudo. Então, ative o sininho para ser avisado sempre que novos vídeos forem postados e prepare-se para mais sustos. Porque no nosso canal, a próxima história pode ser ainda mais perturbadora. Não perca!